O Mecanismo, nova série da Netflix, aqui série brasileira e assinada por José Padilha, o mesmo de Tropa de Elite, do último Robocop, enfim, um dos diretores brasileiros mais proeminentes dessa atual geração. A série acompanha todo o lance da Lava Jato, né? Esse escândalo aqui, a Operação Lava Jato. Na verdade, acompanha bem antes da Lava Jato em si, da Lava Jato ser Lava Jato de fato, e acompanha tudo isso da visão da Polícia Federal. Então, são dois policiais, dois delegados federais aí que estão meio que na linha de frente disso, um mais fora, que é o Celto Mello, a outra mais por dentro, e daí a gente vai acompanhando a operação, desenrolar da operação e tudo mais, né? Obviamente, tem muita coisa que é colocado como ficção mesmo, inclusive os nomes são alterados, né? O Lula não é chamado de Lula e a Dilma não é chamada de Dilma, assim como todos os outros nomes, nem Polícia Federal, é Polícia Federativa e tal, para a série tentar ter uma imparcialidade ali e demonstrar que não tá ligado a nada, não tá querendo dar nome a nada, mas as coisas ficam óbvias, ficam bem claras, né? A questão é que, da forma como isso foi feito, é muito estranho, porque paródias geralmente são associadas a coisas de comédia, né? Coisas engraçadas, de fato. Mas aqui é uma paródia que se leva a sério. Não dá pra levar muito a sério algumas coisas da série, porque é uma paródia, gente. Parece os nomes que utiliza, assim, é pra fazer rir, às vezes, sabe? O fato de umas pessoas terem, na vida real, né, fatos, ou melhor, fatos jornalísticos terem colocado que certas pessoas disseram isso, aí na série inverte isso, coloca na boca de outras pessoas. Então é uma paródia, mais do que uma caricatura de tudo, ou uma tentativa de esconder e fazer aquilo ali ser imparcial e tudo. É uma paródia zona gigante. É isso que é a série como um todo. O José Padilha assina a série, eu disse que assina, porque não dá pra saber o que ele dirige, o que ele não dirige, o que ele produz, o que ele aprova, o que ele não aprova e tal. E é muito difícil que ele tenha dirigido muitas coisas aí, porque até dá pra ver que são outros nomes que aparecem na direção dos vários episódios, por mais que o nome José Padilha sempre fique estampado, super estampado assim no topo, né? Porque ele é um dos criadores dessa série. E até nisso é parodiando também, porque eu não consigo... eu consigo ver o estilo do José Padilha, mas é o estilo do Padilha feito por uma criança de 10 anos de idade, ou seja... pessoas que estão aprendendo agora a fazer, por exemplo, narração em off, ou esse lance de brincar com temporalidade, ou de criar plot twists em pequenas coisas que são logo mais resolvidas. Tudo isso o Padilha faz, mas aqui foi feito para uma criança de 5 anos de idade, ou 10 anos, não, 5 não, 10 anos de idade. Existe um erro que acompanha todos os episódios, que é um erro de mixagem. Muitas vezes não dá para entender o que as pessoas estão falando, por mais que seja em português, num bom português, não dá para entender o que as pessoas estão falando. E quando se mistura com não só a trilha sonora, mas quando se mistura com os efeitos sonoros, dá para entender menos ainda. Acredite, acho que no terceiro episódio, tem um momento lá, acho que foi o terceiro episódio ou o segundo episódio, que eu tive que literalmente ligar a legenda para eu entender o que estava sendo falado. As palavras, a dicção dos atores estava extremamente prejudicada, obviamente tirando um ator ou outro e tirando o próprio Celton, que a dicção, aquele sussurro que ele faz comum, dava para compreender de fato, mas a dicção parecia errada, as palavras pareciam pouco terminadas, pouco concluídas ou mal concluídas. Estranho isso, muito estranho mesmo. E a mixagem misturando os sons ali, aí ficou bem mais confuso. Esse é um erro crasso da série. Mas ela comete erros absurdos de montagem, de organização do projeto como um todo. Personagem que tá aqui de mal desse personagem, 5 minutinhos depois de projeção, já tá bem, já tá tudo tranquilo. Não tem nenhuma ceninha que justifique essa mudança. É muito comum, às vezes, que a narração em off antecipe ou dê spoiler de algo que a gente não tem, informação, e a série fica fazendo climinha de coisas que a gente já tem o desfecho disso, né? Esse é outro erro, inclusive, que ela veementemente tenta criar um clima de suspense, de fragmentação das histórias e tudo, em cima de algo que a gente já sabe que vai acontecer. Então ela literalmente passa 4 episódios no mesmo assunto, que é o lance das delações. Será que precisa escavar tanto algo e dar tão poucos detalhes sobre esse algo, se a gente já tem esse fragmento da história dentro de um assunto extremamente rico, cheio de pormenores, cheio de reviravoltas, né? É só acompanhar os noticiários e tal. Tanto detalhe para ser explorado que não só o lance da delação de fulano, especificamente de fulano de tal.
Então isso me parece um pouco... deixa a série bem vazia, me parece realmente ou querer alongar no assunto simplesmente para que essa temporada seja só sobre isso, especificamente isso, daí tenha milhares de temporadas, talvez mostrando o cenário de uma maneira um pouco mais completa. A utilização do Selton Mello é uma utilização que eu acho bem pobre. O Selton Mello é um puta ator e colocá-lo apenas na narração, que eu até acho que tem um erro na mudança de narrador, explico já isso, utilizá-lo veementemente no primeiro episódio, vendendo que a história é talvez sobre ele ali e tal, depois retirá-lo, porque talvez não tivessem tempo de tê-lo, ou dinheiro de tê-lo durante toda a série. É meio estranho. Inclusive o que tentam vender do personagem dele é confuso, no mínimo. Um policial federal talvez realmente ganhe mais do que ele dizia ganhar, mas enfim, eu não vou entrar nessa seara não. Por mais que minha família inteira seja de policial e eu sei quanto é que policial ganha, eu não vou nessa não. Qual é o erro genuíno, direto da narração, né? A série começa sendo narrada pelo Selton Mello, ele sai da história e a série passa a ser narrada pela protagonista, que de fato é a protagonista da série. Então ela passa a narrar. Sempre que a gente vê a série a partir dos olhos dela, a narração é dela. Quando o Selton Mello volta para a história, um pouquinho de spoiler isso, mas são poucos episódios que acontece isso, pouco tempo que isso fica batendo como um suspense, ou suspense bobo. Aí a narração volta pro Selton Mello, entendeu? Quando ele volta pra série, volta pro Selton Mello. Mas a série passa de ser olhada pelos olhos dele, e a série passa a ser olhada pelos olhos dela. Então o mínimo que deveria ter sido feito é dividido essa narração, dado um pouco de narração pra ela, dado um pouco de narração pra ele. Esse estilo que a série escolheu contar a história dá um ar muito fake a tudo que tá acontecendo, dá um ar muito... que deveria ter ido pro lado do José Padilha, que é o lado real, o lado natural. É um lado que o cinema brasileiro, inclusive, funciona muito bem, vide Cidade de Deus, vide Central do Brasil, o próprio Tropa de Elite, mas a série, ela busca, quando busca o lance da paródia, fica mais artificial. E a gente tá falando de um assunto que é quase de domínio público, muitas coisas ali parecem de domínio público, então um ar mais factual, mais jornalista, mais real e natural, talvez fosse mais interessante para a série, concedesse para ela um fôlego maior. A única coisa que eu acho que escapa mesmo de funcionar são talvez os elementos finais da série. Acredito que ela deveria ser sobre aquilo dali, não sobre necessariamente o que ela foi. Então, quando há uma grande operação, a série começa a funcionar, a justificativa do nome ou mecanismo, por mais que seja óbvio para todo mundo que viveu no Brasil nos últimos 40 anos, no mínimo, ainda assim a justificativa eu acho que acontece de uma maneira bacana, legal, por mais que seja extremamente artificial. Até o desenho que é feito lá, um desenho super bonitinho, a direção de arte fez perfeitinho. Não, gente, faz a linha torta, o desenho torto, é um ser humano que tá fazendo esse desenho. Então a série peca nisso, peca em naturalidade, erros técnicos bizarros, e eu me pergunto como que José Padilha assinou determinados erros que eu não vejo ele cometer em Narcos, não vejo ele a equipe dele cometer em Narcos, né? A equipe dele cometer em Tropa de Elite, Ônibus 174, no próprio Robocop recente e por aí vai. Me pergunto como foi a interação de José Padilha com essa série em conceber pessoas tentando imitá-lo e criando uma brincadeira, uma maneira infantil de ser José Padilha. O tema que está sendo debatido na série é um tema muito forte, é um tema muito necessário e a gente realmente precisa de boas produções, de excelentes produções em cima desse tema. Pouco me lixando para política, tô pouco me lixando para Lula, Dilma, Moro, seja lá o que for, eu tô pouco me lixando, eu tô olhando pra série. E olhando pra série, essa série é um desserviço. Saber que essa série vai girar o mundo é um desserviço para o cinema e o audiovisual brasileiro. É isso, comenta aqui embaixo, me diz aí a sua opinião sobre o Mecanismo, série original Netflix, que tá aí assinada por José Padilha e tudo mais. Se gostou do vídeo, joinha, se não, dislike. Um beijo no coração de todos, até o próximo vídeo e tchau.